Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e agradeço muito a você por permitir a minha entrada aonde quer que você esteja. Então agora que você já está com caderno, caneta, lápis e borracha, vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje, onde nós vamos caracterizar as principais formas de relevo do nosso planeta, além de analisar as relações humanas com o uso e ocupação do solo, além de refletir sobre a ocupação das encostas. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre como é o relevo, como é a formação do relevo e ainda como ocorre a ocupação desse relevo e o que acontece quando ocupamos as encostas do relevo. E aqui para a gente refletir, você já parou para pensar quais são as consequências de ocuparmos lugares impróprios? Afinal de contas, se a gente construir as nossas casas sobre um local não adequado, quais as consequências que nós podemos sofrer? Como as formas de relevo de uma região influenciam na sua ocupação? Afinal de contas, como que as características do solo de um lugar vão influenciar na forma com que nós venhamos a ocupar esse solo? Uma área plana, uma área de relevo inclinado, de que forma esses fatores vão influenciar na ocupação? E ainda, quais são os fatores que transformam o relevo do nosso planeta? E aí é importante a gente ter muito claro que, quando estamos falando em relevo, estamos falando no conjunto de formas da superfície do nosso planeta, que a superfície do planeta Terra ela é repleta de irregularidades e que ao conjunto destas irregularidades damos o nome de relevo. E que o relevo ele é moldado por agentes externos, agentes exógenos e também por agentes internos, agentes endógenos. Ao falarmos dos agentes exógenos, dos agentes externos, estamos falando de forças e fenômenos que ocorrem na superfície do nosso planeta e que são capazes de transformar o relevo do nosso planeta. Alguns exemplos nós temos aqui descritos, como sendo a água, o vento e a ação dos seres vivos sobre a superfície do nosso planeta. Já ao falarmos dos agentes endógenos, dos agentes internos, aqueles que se originam no interior do planeta e são capazes de transformar o relevo terrestre, vale um destaque para os abalos sísmicos, os movimentos das placas tectônicas e também para a atividade vulcânica, pois são fenômenos que se originam no interior do planeta e que geram transformações no relevo do nosso planeta. E aí vamos também compreender o que são encostas, porque quando a gente está falando em encostas, nós estamos falando em áreas que se tratam do oposto de um vale. É uma forma de relevo que consiste em uma elevação que faz a separação da escorrência de águas e se prolonga até um cume. Então, quando falamos em uma encosta, a gente vai perceber que existe um divisor de águas, uma área mais elevada, que é responsável por fazer com que a água escorra ou para um lado ou para o outro lado. Então essa lateral aqui é chamada de encosta. E essas encostas, elas acabam sendo suscetíveis a movimentos. E esses movimentos que ocorrem nas encostas, esses movimentos naturais, eles são chamados de deslizamentos. Para que eles não ocorram de forma tão intensa, as raízes das plantas desempenham um papel fundamental. Então, quando retiramos a cobertura vegetal de uma encosta, nós tornamos aquele solo mais exposto à ação da água, da chuva, e aí ele acaba ficando mais instável e os deslizamentos acabam ocorrendo com uma intensidade muito maior. E os deslizamentos, então, podem ser caracterizados como o escorregamento de materiais sólidos como solos, rocha, vegetação e ou materiais de construção ao longo dos terrenos inclinados denominados encostas. E o destaque aqui é para a expressão materiais de construção. Quando nós temos casas, nós temos a ocupação das encostas e nós temos esses deslizamentos, todos os materiais utilizados para a construção dessas casas acaba sendo transportado. Então as casas, todo o material utilizado é transportado e se tiverem pessoas dentro dessas habitações, elas também estão suscetíveis a sofrerem lesões ou até mesmo virem a óbito. E aqui a imagem que você vai ver na tela mostra justamente para você um deslizamento ocorrendo. Foi uma gravação feita
aonde nós temos o quê? Nós percebemos uma instabilidade nessa base aqui da encosta, bem próximo à via. Nós temos aqui uma avenida, uma rodovia. Nós percebemos aqui o quê? Uma instabilidade aqui no solo. Começam a haver alguns sedimentos que começam a cair, alguns detritos. E na sequência nós temos o quê? Toda uma movimentação, todo um deslizamento. Os primeiros detritos, a instabilidade do solo que aqui estava já encharcado por água. Não havia uma grande quantidade de plantas ali para segurar esse solo. Então, o que aconteceu aqui? Houve esse deslizamento, esse escoamento, essa movimentação do solo. E agora que a gente já viu como funciona o deslizamento, a gente já caracterizou os processos de formação do relevo e também definimos o que é relevo, nossa primeira atividade para você, ó. O relevo é a parte superficial da litosfera, onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres, e encontra-se em constante transformação. Assim sendo, caracterize os processos endógenos e exógenos de transformação do relevo. Explique como ocorrem os processos endógenos e exógenos de transformação do relevo. Tempo na tela e eu estou aguardando você!
Muito bem, o que você colocou na resposta? Vamos conferir se ela está condizente com o que eu vou apresentar aqui para você. Mas se eu não estiver utilizando as mesmas palavras que você colocou no seu caderno, verifique se a ideia central que eu estou apresentando para você condiz com a ideia central que você colocou aí na sua resposta. Os agentes endógenos ou internos são aqueles que se originam no interior do planeta e que modificam a superfície da Terra, como, por exemplo, a atividade sísmica, movimentação das placas tectônicas e o vulcanismo. Já os agentes exógenos ou os agentes externos são aqueles que se originam na superfície do nosso planeta e transformam o relevo. Aqui podemos utilizar como exemplo a ação da água, do vento ou dos seres vivos nesse processo. Então, os agentes internos e os agentes externos, aqueles que se originam no interior do planeta e aqueles que se originam na superfície do nosso planeta. Dando continuidade aqui, os tipos de deslizamentos que nós temos primeiramente as corridas, que são movimentos rápidos, onde os materiais se comportam como fluidos altamente viscosos. E isto acontece com grande concentração de água superficial. Então esse solo ele acaba ficando bastante alagado, repleto, encharcado de água, e aí nós temos ali um movimento rápido de deslizamento dessa terra e ainda um movimento com grande quantidade. Então, conforme você pode ver na imagem que aparece ali do lado esquerdo da sua tela. Nós também vamos ter os fluxos de detritos. Quando estamos falando desses fluxos de detritos, diferente do que acontece com as corridas, nós já vamos encontrar ali uma quantidade maior de material sólido, onde nós temos ali o material inclinado que se torna saturado com a água e pode se transformar em um fluxo de detritos ou um fluxo de lama. Então ele já não é mais tão líquido, tão viscoso quanto as corridas, e aí a sua velocidade também já é menor. Então ele acaba tendo uma área afetando uma área um pouco menor do que o das corridas. E aí nós temos também os escorregamentos, que são caracterizados por movimentos rápidos e de curta duração, como planos bem definidos, podendo ser translacionais ou quedas de blocos. Então são muito pontuais, ocupam áreas bastante pequenas, podem ser observados principalmente nas margens das rodovias. Então, rodovias que são construídas próximas às encostas ou que acabam modificando as encostas, onde não é realizado um projeto de contenção das encostas, são áreas bastante suscetíveis a esses tipos de escorregamentos, principalmente aos escorregamentos por blocos, conforme a imagem mostra para você. Se você olhar aqui, nós temos o que ali? O escorregamento de blocos, ou seja, fragmentos de rochas ou partes de rochas bastante grandes que se deslocam por distâncias bastante curtas e que aqui no caso, quando acontecem nas margens das rodovias, podem bloquear o acostamento, uma via ou até interditar toda a rodovia. E o que são esses escorregamentos translacionais? Eles se caracterizam por uma superfície de ruptura na forma planar, a qual acompanha de modo geral descontinuidades mecânicas e hidrológicas existentes no interior do material. Então a gente tem ali um deslizamento de um bloco inteiro que vai se movimentar de forma bastante curta. Então se desprende todo esse bloco e ele vai deslizando. E aí as quedas de blocos, que são as rochas em si. Enquanto aqui eu tenho um aglomerado de elementos ali do solo que vai se movimentar, aqui eu tenho o quê? Um bloco rochoso que vai estar se movimentando e vai estar deslizando. E as ocupações das encostas? Quando falamos na ocupação das encostas, elas representam um problema muito grande para os gestores públicos e também para as pessoas que habitam essas áreas, pois são áreas que, quando ocorrem os deslizamentos, acabam prejudicando a vida dessas pessoas, comprometendo seus lares, gerando ferimentos nas pessoas que estão nas suas residências ou nessas áreas de deslizamento, inclusive podendo ceifar a vida de pessoas que venham a ser soterradas pelos sedimentos provenientes do deslizamento, seja os sedimentos naturais ou ainda os resíduos dos materiais de construção utilizados para a construção das casas
ali presentes. E os sinais de atenção, quando que a gente tem que começar a tomar atenção a esses deslizamentos? Principalmente quando começam a aparecer fendas, falhas no terreno, áreas de relevo bastante íngreme que começam a apresentar pequenas movimentações, a retirada da cobertura vegetal, tudo isso geram alguns pontos de atenção, aonde a Defesa Civil deve ser acionada e caso essas áreas estejam ocupadas por pessoas, dependendo da avaliação da Defesa Civil, essas pessoas devem ser retiradas destas áreas. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade, anota aí no caderno, ó. Sabe-se que com o crescimento das cidades, várias áreas que não deveriam ser habitadas passaram a ser ocupadas pelos seres humanos. Uma destas áreas são as encostas. Quais os problemas que esta ocupação pode causar para a sociedade? O tempo está na tela, eu estou te aguardando aqui.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir se a resposta está condizente com o que eu vou apresentar aqui para você. Porém, volto a dizer para você, verifique se a ideia central da resposta está condizente. Não saia arrancando a folha, apagando tudo que você fez aí, beleza? Vamos lá, ó. Esta ocupação pode causar inúmeras vítimas, podem ser inclusive fatais, além de grandes prejuízos materiais. Então, a ocupação dessas encostas podem causar esses problemas, além de serem um grande problema para gestores públicos, que devem garantir a segurança das pessoas ou devem garantir a não ocupação de áreas que sejam suscetíveis aos deslizamentos. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos ali sobre formação do relevo, falamos sobre solos, falamos sobre também deslizamento de terras. E aí sobre a ocupação das encostas, os tipos de movimentos que acontecem. Então, são assuntos aí de fundamental importância para a nossa vida e também para a nossa sociedade. Quero muito agradecer a você, estudante ou entusiasta pelo conhecimento, por ter permitido a minha entrada aonde quer que você esteja. Desejo a você tudo de bom, um forte abraço e até a próxima aula de Geografia. Tchau!